Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Alex. Estou trazendo aqui um videozinho da nossa primeira aula, do nosso primeiro tópico, da disciplina de tópicos em geologia, do curso de licenciatura em ciências biológicas da UDESC. Então, é um prazer estar aqui com vocês, tentar compartilhar alguma coisa interessante, tentar trazer na forma de pequenos vídeos alguma informação sobre os nossos tópicos, sobre as nossas aulas, né, para tentar trazer um pouquinho mais de aproximação entre a gente, para não ficar só numa parte dos textos escritos, para que a gente possa conversar melhor depois nas atividades síncronas. Então, o primeiro tópico, ele engloba a formação e a dinâmica do planeta Terra, é basicamente a formação, como surgiu o nosso planeta, né? A gente parte lá do surgimento do sistema solar, do surgimento do universo, e como surgiu o nosso planeta, e como que ele foi chegando até o que a gente tem hoje, como que foi se estabelecendo as camadas. Em um próximo vídeo, a gente vai falar uma parte mais sobre a composição do planeta Terra e, por fim, sobre um pouco mais sobre a dinâmica que envolve as forças planetárias, as forças que moldam principalmente a superfície, que é um tipo de embate entre as forças internas e as forças externas. Mas agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre, então, a formação e dinâmica do planeta Terra. Como que surgiu isso? Como que surgiu o nosso mundo? Os conteúdos do tópico um da nossa disciplina é a formação do sistema solar, formação da Terra e da Lua, um pouco sobre as eras geológicas, a formação dos continentes, o oceano e a atmosfera, um pouquinho sobre a estrutura geológica básica do Brasil, as camadas da Terra, tipos de rochas, forças endógenas e forças exógenas que moldam a superfície terrestre. Aqui, normalmente, a gente não vê muito aprofundado disso no curso de ciências biológicas, mas aqui eu trouxe mais algumas coisas além, né, para a gente ver algumas coisas da experiência que eu tive com disciplinas na geografia, né, com disciplinas de geologia mesmo, e coisas que eu tive mais experiência dentro do meu trabalho com paleontologia, que a gente precisa estudar bastante a geologia para entender a paleontologia. Então, espero que a gente consiga aproveitar um pouquinho esse tema que é tão legal, tão interessante. Partindo então da formação da Terra, da formação do nosso mundo, né, do que é a base, que é o cenário, que é o teatro onde se constrói a vida, né? Porque nas ciências biológicas a gente estuda a vida, a gente estuda os atores, né, da peça. Então agora a gente vai entender um pouquinho onde se desenvolveu essa peça, onde se desenvolveu o teatro da vida, que é a formação do nosso planeta, nossa Terra, nossa casa. Partimos da origem do universo, então, como tudo começou. Possivelmente todo mundo conhece a história do Big Bang aqui, né? A teoria do Big Bang, que é a teoria mais aceita para o surgimento do universo, né? Do nosso ponto de vista científico, e nada mais, nada menos, onde foi uma grande explosão que ocorreu num passado muito longínquo, mais ou menos estipulado entre 13 e 14 bilhões de anos atrás. Veja que é um tempo geológico fantástico, é quase que é incompreensível para nós que vivemos o tempo atual, né, a nossa percepção de vida. Por mais que a gente viva, seja sejamos uma espécie que vive bastante, vivemos 100 anos, sei lá, entendendo a nossa cabecinha milhões e bilhões de anos é algo muito poderoso, algo muito profundo que muitas vezes nosso cérebro não está adaptado àquilo, a perceber a dimensão do tempo. Então imaginem a origem do universo próximo de 14 bilhões de anos atrás. Esse BA a gente vai ver
em várias das nossas apresentações, em vários dos slides aqui. Depois que a gente chegar em paleontologia, a gente vai falar muito entre bilhões de anos atrás e milhões de anos atrás. É uma diferença muito grande, né, que se tem de escala temporal. E vai sempre aparecer a sigla como MA ou BA. BA bilhões de anos atrás ou MA milhões de anos atrás. Então, a gente já vai acostumando desde agora. Então, o universo teria surgido a partir de uma grande explosão, partindo do ponto zero a 14 bilhões de anos atrás. Não se sabe muito o que teria antes disso. Se sabe que não que havia matéria escura, talvez, e a partir de um ponto extremamente denso e concentrado de matéria, de energia, teria pulsado e acontecido essa mega explosão que simplesmente espalhou tudo pelo universo, espalhou em forma de energia, em forma de luz. Todos os átomos, todas as substâncias que a gente conhece teriam se espalhado a partir desse momento. Um grande núcleo ultra concentrado de massa, uma gravidade quase infinita, teria se expandido e a partir daí dispersado o que a gente conhece. Então, seria o universo a partir daí, os poucos dados que a gente tem. Hoje ainda a gente consegue perceber a radiação de fundo que existe no universo, que são ecos ainda dessa grande explosão, né? São indícios que os astrônomos, os astrofísicos ainda usam para identificar que a percepção sobre essa grande explosão que teve no passado. As primeiras estrelas teriam surgido, começado a se condensar, a sua matéria extremamente densa começar a se condensar novamente em pequenos núcleos por volta de 150 milhões de anos após essa grande explosão. E muito tempo depois, os sistemas solares começaram a se estabelecer, novos sistemas solares, né? Sistemas estelares, na verdade, né? Várias estrelas e seus sistemas na volta, seus planetas orbitando em torno, seus satélites. Por volta de 9 bilhões de anos atrás, teriam surgido os primeiros sistemas solares, o nosso talvez um pouco depois disso. Então, começamos por aqui a história que vai culminar lá no nosso planeta. Bom, a origem do nosso sistema solar ainda é debatida, mas existe uma hipótese muito forte de que antes de haver o sistema solar teria havido uma grande estrela supermassiva, como algumas que existem hoje nos confins do universo. Haveria uma grande estrela e essa teria colapsado, teria explodido, teria expandido sua matéria a tal ponto que houve uma grande explosão, assim como algumas que acontecem hoje, que são observados nos observatórios e satélites. Essa estrela primordial teria explodido e os seus restos teriam se expandido no seu entorno, como se fosse um raio, como se fosse um disco, e a partir dali se recondensado de uma nova forma para no futuro dar origem ao Sol, uma nova estrela no núcleo disso, onde era essa estrela antiga, e no seu entorno todo o material denso teria se condensado na forma de um disco, né, chamado disco protoplanetário. Então, antes do sistema solar, o negócio caótico pós essa explosão, depois novamente foi estabilizando e foi se condensando novamente, e aí começando a dar origem ao sistema solar como a gente conhece. Então, a partir de uma estrela muito antiga, há bilhões de anos atrás, ela explode e o resto da sua explosão, o que fica, seus detritos, digamos assim, começam a se condensar novamente e vão dar origem ao sistema solar, com uma nova estrela menor no meio, que é quem? O Sol. E os seus planetas no entorno, que começaram a surgir a partir desse caos de partículas que começaram a se aglutinar novamente, dando origem aos planetas. Seria algo mais ou menos assim, a formação do sistema solar, uma estrela ali teria
colapsado, teria explodido, dando origem a um disco protoplanetário. Com o passar dos bilhões de anos, ele vai se condensando novamente, vai criando uma nova estrela no meio, Sol. Toda a matéria que vai se aglutinando no seu entorno vai, ao longo do tempo, dando origem aos planetas. A matéria mais pesada, que é mais massivo, ficou concentrado no meio, ficou concentrado ali na região da estrela. O próprio Sol é o corpo mais massivo do nosso sistema, né? Ele é o que concentra porcentagem gigantescamente maior de massa do sistema solar. E no seu entorno, alguns materiais mais densos começaram a se condensar e os materiais menos densos nas regiões periféricas. Com o passar dos bilhões de anos, cada vez mais o que é mais denso atrai material mais denso, né? O que é pela gravidade, tudo que é mais massivo, mais compactado, vai atraindo gradativamente os seus pares, o que é mais massivo e compactado, e vai se juntando. E os corpos deste sistema solar vão se transformando no que a gente conhece como planetas. Inicialmente, a gente vai ter o processo de acreção planetária. O que que é isso? É basicamente o que eu falei. Os corpos mais massivos vão atraindo outras porções mais massivas e vão se juntando, a gravidade vai ficando maior e aquilo vai atraindo como se fosse basicamente um ímã mesmo, atraindo pequenas porções de ferro e cada vez vai se juntando esses núcleos de núcleos mais massivos, né? Núcleos mais densos, com materiais mais densos, e vai formando os planetas internos, os planetas externos, que a gente já vai ver. Esse é o processo de acreção planetária. Todos esses fragmentos dessa antiga explosão que ficaram rodeando o sistema solar são chamados planetesimais. São fragmentos, são pedaços de planetas. Esses vão se juntando uns com os outros e aí vai ocorrendo a acreção. A acreção, que é de juntar, né? Junção, de acrescer fragmentos uns com os outros e vai dando origem aos planetas. A gente tem aqui mais um esquema da formação, né? Veja a acreção sólida, né? O corpo planetário vai juntando mais massa, vai juntando mais, cada vez mais pedaços, e vai se tornando, e a própria gravidade vai dando essa forma esferoide do planeta, ela vai moldando, vai se juntando e o negócio vai se comprimindo de uma certa forma em torno do seu núcleo, que vai dando origem a esses corpos em forma de esfera que a gente vê no universo, estrelas, planetas, são assim graças à gravidade, mas a gente vai ver que não é bem assim mais para adiante. Então, dentro desses planetas, a gente vê os planetas terrestres, né, os planetas rochosos, mais planetas internos, os planetas de gelo, mais na periferia, e os planetas gigantes de gás, como Júpiter. Dentro desse sistema que a gente vê, os planetas ainda vão haver, digamos, as sobras que não se juntaram, não ficaram, não sofreram tanto processo de acreção, ficaram menores, que são quem? Os asteroides. Alguns cometas também, mas principalmente os asteroides ficam dispersos na forma de um cinturão no entorno, ali entre Marte e entre Júpiter. A gente vai ter cinturão bem pronunciado dos asteroides, que é a sobra desse sistema, o material que não se juntou em planeta e que ficou, né? Agora imaginem que no passado longínquo, lá na casa dos bilhões de anos, havia o Sol no centro, toda essa sujeira, digamos assim, aqui na periferia, e os pedaços maiores dessa sujeira acabaram se juntando e dando origem aos planetas. Os pedaços menores ficaram aqui, ficaram na forma de asteroides, que é o que a gente observa. Esses asteroides acabam, às vezes, mudando sua rota, sua órbita, e pedaços acabam caindo dentro dos planetas. E é aí que eles vêm cair, que eles caem aqui na Terra e o pessoal estuda, consegue ver fragmentos muito densos, muito, digamos assim, geralmente com muita concentração de ferro,
e a partir disso conseguem estudar e analisar como que eram essas coisas, como que era a origem do universo, qual é a composição dos outros planetas, composição dos asteroides, dá para ter uma noção do que é de como que isso ocorreu, tudo a partir do estudo desses fragmentos de asteroides que acabam por cair aqui na Terra. Mais uma vez uma figura para a gente ver. Então, os planetas mais próximos do Sol, os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. Temos o cinturão de asteroide entre eles, vários e vários detritos, né? Principalmente a maioria deles compostos de níquel e ferro. Depois vamos ter os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, e já os planetas que têm uma maior composição de gelo, que é o Urano, o Netuno e o Plutão, que hoje não é nem classificado mais como planeta, ele vai e volta nessa classificação, né? Ficou classificado como um planetoide, se eu não me engano, de segunda divisão lá, junto com outros detritos que tem lá, né? Tem gente que contesta isso, né? Então hoje o Plutão não aparece geralmente nas listas de planetas do Sistema Solar. O último seria o Netuno. Os planetas rochosos ou terrestres, formados a partir da composição rochosa, vários materiais que a gente vai ver no segundo vídeo, no segundo tópico. Então, temos ali Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. A Terra é o maior desses planetas rochosos, é o que está na faixa mais propícia ao surgimento da vida, é o que a gente sabe que tem bastante água, né? Mas ele tem esses seus planetas irmãos aqui, que são todos compostos por material muito denso, né? Deram origem às camadas que a gente conhece da Terra, as camadas rochosas. Os planetas gasosos, também conhecidos como planetas jovianos, então os planetas maiores, aqui dá para ver uma comparação deles com o tamanho do Sol. A Terra seria muito pequenininha, seria uma partículazinha aqui perto. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Também são considerados gasosos, embora tenham gelo. Chegando então para tudo isso na nossa Terra, no nosso planeta, na nossa casa, alguns dados interessantes sobre a Terra. Temos aqui o dado de massa, um número absurdo, 5,972 vezes 10, 24 quilos, um volume também colossal para os nossos padrões, o único planeta conhecido por abrigar a vida no sistema solar, a nossa atmosfera também única no sistema solar, que tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de outros componentes. Nossa atmosfera ela protege e é uma condição necessária para a vida, que todo mundo já sabe, ela absorve a radiação ultravioleta solar, aquece a superfície por meio da retenção de calor, promove efeito estufa e reduzindo os extremos da temperatura entre o dia e a noite. Então, a Terra, nosso planeta, tem essa capa protetora gasosa que é a atmosfera, não é vista em outros planetas ou é muito, muito tênue. A gente acha que é um formato de uma esfera, né? Mas isso na geologia, na geografia, a gente vê bastante que é um formato geoide, né? O que seria um formato geoide, né? Que geo já é terra. É um formato, tende a ser esférico, mas tem irregularidades. Isso porque, né, devido a vários fatores, principalmente é o começo, é a acreção planetária, imagina vocês, que juntou um monte de pedaços, um monte de partes, e deu origem a um corpo, e aquilo foi se moldando ao longo do tempo pela força da gravidade. Depois, os próprios movimentos internos da Terra, e colisões e outros eventos que foram acontecendo ao longo do tempo, né? Os movimentos tectônicos foram deixando essa forma um tanto peculiar, digamos assim, não bem esférica, mas tem partes que são maiores, partes que são mais achatadas do que outras, então o que a gente chama de um formato geoide, né? É bem esférico. Claro que aqui nessa imagem ela está um pouco exagerada para mostrar, mas tende a ser assim,
tende a ser um pouco mais irregular do que a gente vê aquela imagem bonitinha do planeta, assim, bem redondinho. Se existe uma hipótese muito forte, né, a teoria mais aceita para o surgimento da Lua, do nosso satélite, é que lá, durante aquelas colisões de vários fragmentos, bem nos primórdios da existência do nosso sistema solar, ali por volta de 5 bilhões de anos atrás, 4 e pouco, alguns desses fragmentos maiores ainda ficaram, e um desses teria se chocado com a nossa Terra ainda jovem, e o fruto desse choque teria dado origem à Lua. Seria algo mais ou menos assim. Estava a Terra jovem, né, no início, um outro planetoide pouco menor, que eles chamam de Theia, teria se chocado com a Terra, né, feito um impacto colossal, imagina o tamanho, né, dois planetas colidindo, teria se formado um disco de detritos no entorno da Terra a partir dessa colisão, voado caco para todo lado, e com o passar do tempo, esses detritos começaram a aglutinar novamente pelas mesmas forças que deram origem à Terra, ao sistema solar. Esse material começou a aglutinar, parte caiu na Terra e parte se tornou numa forma esférica novamente, e se tornou o nosso satélite, que é a Lua. Isso na casa lá dos 4 bilhões de anos, um pouco mais no passado. Como que se imagina isso? Como que se sabe isso, né? Porque o pessoal foi na Lua, as missões da NASA foram na Lua, coletaram materiais rochosos de lá da Lua, trouxeram, investigaram, analisaram e perceberam que tem as mesmas composições da Terra. É quase que gêmea, diferente do que tem nos asteroides. Mas os materiais da Lua têm composição basicamente das mesmas das rochas vulcânicas da Terra. E por análises químicas, assinaturas químicas, conseguiam perceber que a Lua é basicamente pedaços da Terra e de mais alguma coisa junto. Então, é a teoria mais aceita, é o que, digamos assim, se tem como padrão que a Lua seria, então, muitos fragmentos da Terra que teriam surgido a partir daquele impacto, lá no início, 4 e pouco bilhões de anos atrás, se aglutinado novamente e se transformado no nosso satélite. Se imagina que ela está gradativamente se afastando da Terra ao longo dos milhões de anos, que ela já foi muito mais próxima, que lá no, tipo, no período, na época dos dinossauros, ela estaria muito próxima, seria um luar gigantesco no céu visto por dinossauros. Isso também influenciaria marés, imagina só o tamanho das marés que existiriam naquela época. Mas ao longo do tempo, a gravidade da Terra parece que não está segurando tão bem a Lua e ela vai se afastando lentamente, vai se afastando, e daqui a milhões e milhões e milhões de anos, talvez a Lua esteja mais longe. Se vai descolar do sistema Terra, não sabemos, né? Mas aparentemente ela está se afastando. Essa era uma imagem mais ou menos dos primórdios da Terra, que se tem uma arte, que a gente chama de período adeano, de Hades, do deus Hades, do fogo, quando esses materiais todos que ficaram colidindo na Terra ainda estavam incandescentes. Imaginam vocês que a fricção e a tremenda energia desses materiais chocando e se pressionando pela gravidade, a maioria se ficou derretido, né? Ficou como, perdão, ficou na forma de lava mesmo, com poucos materiais, se solidificando, incandescente. Então, por isso que seria mais ou menos a versão do Hades. Essa seria mais ou menos uma visão infernal, digamos assim, dos primórdios da Terra, com tudo incandescente, um planeta em fogo, digamos assim, por isso que tem esse nome do Hades, do Adeano, mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. De onde vêm esses nomes, né? Vocês já devem ter visto por aí a tabela do tempo geológico, que aparentemente é algo assustador, né? A gente vê esses nomes esquisitos, né? A gente já logo pensa em decorar esses nomes, mas
não vem ao caso isso. Quem estuda geologia e paleonto acaba que muitas vezes decora isso, mas por puro hábito mesmo. Mas no nosso caso aqui da biologia, não se faz necessidade, né? Trouxe aqui para a gente ver, para a gente se assustar um pouquinho com esses nomes, essa uma versão da oficial da tabela do tempo geológica, que o pessoal da Associação Internacional de Estratigrafia e Geologia estabelece. De tempos em tempos eles mudam isso à medida que eles vão avançando no conhecimento e vendo marcadores de tempo nas rochas, né? Que se a gente consegue datar mesmo a rocha em um tempo próximo do real, são apenas as rochas vulcânicas, as rochas sedimentares, a gente não consegue fazer essa datação. A gente vai ver um pouquinho disso mais para frente na disciplina. Então, a gente pode ver ali embaixo, em roxinho, no canto direito, o Adeano, que é o início da Terra, ele é meio que informal, assim, que não se tem muitos detalhes, que porque desse tempo, imagina, tudo incandescente, tudo quase de fogo, né? Mares de fogo, mares de lava, não sobrou muita coisa, não sobrou rochas daquele tempo para se estudar hoje, muito, quase nada. Tem que se ter mais ou menos uma ideia. Depois, quando esse material começou a solidificar, quando esse magma antigo começou a se consolidar e virar rocha mesmo, aí começou a formar as primeiras, as mais antigas. Então, esse Uadeano, a gente não tem muito dado, é o início da Terra mesmo, é a Terra nascendo. A partir disso, a gente aí começa a aparecer rochas, começa a aparecer mais informações, aí a gente vai ter o Arqueano, período antiquíssimo dos primórdios da Terra, depois vamos ter o Proterozoico, depois, isso são os éons, que a gente chama, as divisões maiores. Dentro dos éons, a gente vai ter as eras. Depois aí os períodos. Mas isso a gente vai vendo com mais detalhe, com mais cuidado, nos próximos tópicos da disciplina. Né? Qualquer dúvida a gente pode conversar por fora, para entender um pouquinho isso aqui. Seria uma disciplina de paleontologia, seria mais adequada para a gente trabalhar isso, mas para ter uma base mesmo, uma ideia inicial. Então, o Adeano começa a origem do nosso planeta, depois a gente vai ter o Arqueano, o Éon Arqueano, o Éon Proterozoico e o Éon Fanerozoico, que é o que a gente está atualmente, faneiros, né? A gente já viu isso em alguma coisa da biologia. Faneiros é o que é aparente, zoico é os seres vivos, os animais, a vida, então fanerozoico é a vida aparente, que é o que a gente vive. Antes disso, arqueano e proterozoico eram outras coisas. Uma notícia já de 2014, é, interessante, uma descoberta científica que o pessoal identificou na Austrália, os chamados grãos de zircão. Esses são pequenos minerais que, no momento, digamos que eles se solidificam, assim eles permanecem. Eles basicamente são uma janela do tempo. A sua composição química e o decaimento radioativo que ocorre dentro desses minerais, ele permanece estável sempre, ele não muda. É um cristalzinho muito resistente e do meio dele se extrai uma informação do tempo em que ele solidificou, mais ou menos assim. Isso tem ao longo de vários momentos da história geológica da Terra, né, de vários períodos diferentes, se formam esses cristais de zircão, sempre em rochas vulcânicas. Ele vai aparecer, ele se forma dentro, né, do vulcanismo, mas depois ele acaba parando também em rochas sedimentares, porque ele é muito resistente, ele sofre todo o processo de temperismo e ele para em outras rochas. Mas ele é a marca de, ele guarda o momento que ele solidificou, digamos assim, o momento que ele se formou, que ele cristalizou, seria a palavra mais adequada. E na Austrália, o pessoal conseguiu identificar o mais antigo da Terra que se tem notícia até o momento. Conseguiram, através do decaimento radioativo, estipular que ele tem mais ou menos 4,4 bilhões de anos de idade. Veja que e é bem dos primórdios, lá 4,4 bilhões de anos é do Adeano mesmo, é do início.
Né? Então, rochas a gente não tem nesse momento, uma rocha inteira, mas a gente vai encontrar esses cristais de zircão que guardam, né, a formação, o início da Terra. O Arqueano, então, é um subsequente que já se tem mais informações, já não tem mais aqueles oceanos de magma, a gente já vai ter digamos, uma capa mais endurecida da crosta terrestre, né? O interior dela ainda composto de magma, rocha derretida, que até hoje ainda tem, né? Próximo do núcleo da Terra, que a gente vai ver mais adiante, mas já temos uma formação de umas protocrostas endurecidas. E é por volta de 4 bilhões de anos, então a gente já vai ter mais informação, já vai ter rochas preservadas desse momento. Né? Então, de um mundo mais ou menos assim, com esse panorama, ainda um mundo infernal, cheio de vulcões e magma para todo lado, restos ainda, fragmentos do sistema solar colidindo com os planetas, ou seja, meteoritos caindo sobre a Terra, meteoros, asteroides, cometas impactando ainda sobre a superfície do planeta, enfim, deveria ser um lugar nada agradável de viver ainda. Nenhum registro de vida até esse momento, possivelmente. Então, no Arqueano, os primórdios da formação do nosso planeta, no momento, possivelmente que a Lua já tenha se formado também. Dessa época vai se ver várias crateras na Lua, também, indicando esses que a gente chama de grande bombardeamento de asteroides. Né? Caiu tanto aqui, caiu tanto na Lua. Só que como a Lua não tem atividade tectônica, ela preserva muito melhor essas crateras. No nosso planeta, o negócio já foi obliterado, essas crateras desse tempo já foram, digamos assim, remodeladas pelo tectonismo, pela superfície, pela própria atividade dos seres vivos, já não se tem esses registros, enquanto que a Lua preserva. As rochas mesmo, rochas mais antigas do nosso planeta, se tem lá do Quebec, no Canadá, se da Tom Gneiss, ali, o chamado Gneiss casta. Gneiss é uma rocha metamórfica, que é uma rocha que sofreu muita pressão e alta temperatura nas profundezas da Terra e se alterou sua estrutura, mas manteve grãos de zircão. Grãos de zircão, o pessoal conseguiu datar, ver o período que se formou mais ou menos de 4 bilhões de anos atrás. Mais ou menos num mundo assim, desse jeito, foi a origem dessas rochas, lá do escudo canadense, que é uma porção super antiga, né? Na Austrália e no Canadá são porções antiquíssimas da Terra, tem umas partes lá que são os escudos, que a gente chama, rochosos, que são lá do início da formação do planeta. Um mundo mais ou menos assim, se formou esses escudos planetários aí. E no Brasil, o que que a gente tem de rocha mais antiga desse momento? A gente tem pouco depois, ali por volta de 3,6 bilhões de anos. Se no Canadá a gente tem essas de 4, que no Brasil a gente vai encontrar no Nordeste, ali, região da Bahia, Nordeste, que são as porções mais antigas, são protocontinentes antigos do Brasil, por volta de 3,6 bilhões de anos. Também são datações feitas a partir de cristais de zircão e outros materiais que conseguem identificar. Vão ter várias idades em vários pontos diferentes ali do Nordeste brasileiro, que a gente pode perceber pelas cores dessa figura, né? Mas o mais antigo, em torno de 3,6 bilhões de anos, entre a Bahia ali, um pouco mais para norte da Bahia, o que se chama no Craton São Francisco, que é um fragmento de continente que a gente já vai ver um pouco por porquê disso. Esses primeiros continentes que acabaram se consolidando, imagina os mares de lava, depois aparece a água também, possivelmente vindo dos cometas de gelo que bombardeavam a Terra, mas também havia um pouco de hidrogênio
e oxigênio na Terra, que acabaram se unindo para formar as moléculas de água daqui. Então, não se sabe muito bem se a maioria da água veio de fora, ou se ela já tinha aqui, mas muito provavelmente ela veio através do gelo dos cometas, naqueles bombardeamentos. Mas tá, no meio disso surgem os primeiros protocontinentes, que a gente chama de crátons. Imagina, não esqueçam essa forma dos continentes que a gente vê hoje, né? Esse formato bem clássico do Brasil. Naquela época, no início, eram tudo vários pedaços, digamos assim, que foram se juntando gradativamente, se amalgamando, até que foram suturando uns com os outros, e aí tomando a forma dos continentes que a gente vai conhecendo. Primeiro se juntaram em vários supercontinentes, depois se acabaram pelos movimentos tectônicos novamente se quebrando, se fragmentando, depois se juntavam de novo, e assim ia. Mas os primeiros mesmo, que a gente chama os crátons, que são as bases mesmo, as rochas bases dos continentes, eram bem diferentes. A gente vê, o Brasil ele é formado por uma amálgama de vários desses crátons antigos. O cráton amazônico, da região amazônica, que fica a região, o embasamento da Amazônia, digamos assim, é um dos mais antigos. Tenho aqui, mais do sul do Brasil, o Craton Rio da Prata, que é também um desses primordiais, o São Francisco, que era junto com o Craton do Congo, lá na África, ele se repartiu, digamos assim, colidiu com o Craton amazônico. E tem outros aqui, entre aqui, o Rio da Prata e os africanos, tem vários pequenos que não aparecem nessa figura aqui, que vão dar origem a todo esse território litorâneo do Brasil, né? Inclusive, a região de Santa Catarina tem partes dela que tem um cráton pequeno, que chama, deram o nome de Cráton Luiz Alves, um fragmento desses protocontinentes, todos acabaram se juntando, imagina, se comprimindo, e dando origem a essa forma de continentes que a gente tem hoje. Aqui a gente pode ver alguns, né? Os crátons que deram origem à África e América do Sul se juntaram, depois se afastaram de novo. A gente chama do lineamento transbrasiliano, que, digamos assim, existe uma teoria que diz que o Brasil é formado a partir de dois Brasis, que é o Cráton Amazônico, e depois a união de vários desses outros menores acabaram se juntando na direção noroeste e colidindo com esse Cráton Amazônico, dando origem a esse lineamento, que é uma zona assim, que se percebe de falhas e de suturas entre o início do continente, entre o que vai dar origem ao nosso território. Os oceanos primitivos surgiram mais ou menos nessa época ali, uns 3 bilhões de anos atrás. Como eu já falei, provavelmente a água deve ter vindo a partir de cometas, mas o vulcanismo também, ele exala vapor de água, digamos assim. Então, se tem uma ideia da origem dos oceanos a partir de vulcanismo, principalmente cometas. E foi um ambiente ideal para o estabelecimento das primeiras formas de vida. As chaminés do fundo oceânico, oceanos quentes naquela época, uma sopa de componentes químicos, era, digamos assim, o prato ideal para o surgimento da vida, né? As primeiras moléculas que deram origem ao RNA, ao DNA, possivelmente se amalgamaram nesse momento, e primeiros indícios, as primeiras coisas que a gente tem de vida, lá por volta de 3,5 bilhões de anos, teriam surgido lá no fundo desses oceanos primitivos, possivelmente na borda dessas chaminés que eram quentes que tinham no fundo do oceano, e existem até hoje, na verdade, nas dorsais do oceano, e aqui no entorno delas tem uma quantidade muito grande de diversos minerais e diversas moléculas que teriam sido aproveitadas para o surgimento da vida. Os primeiros organismos teriam saído da sopa primordial que a gente vê nos livros de biologia, de regiões semelhantes a isso.
na borda dessas chaminés do fundo oceânico. A gente tem como registro disso os estromatólitos, que são construções dessa época, os mais antigos, de 3,5 mais ou menos bilhões de anos, são construções feitas por micro-organismos, por possivelmente cianobactérias daquele momento. São esteiras de microbianas que existiam no fundo desses mares antigos, e os organismos acabavam secretando carbonatos, e eles construíam como se fosse um domo de várias camadinhas e várias esteiras desses organismos, um domo carbonático, que a gente chama de estromatólito, né? Que são os fósseis mais antigos, as evidências mais antigas de seres vivos que a gente tem na Terra. E alguns deles existem até hoje, tem alguns vivos desses na Austrália, Nova Zelândia, alguma coisa até aqui no Brasil, em regiões muito quentes e tropicais. Os mais antigos, o registro mais antigo dos fósseis que a gente tem mesmo de seres vivos vem desses estromatólitos, lá por volta de 3,5 a 3,8 bilhões de anos atrás. Então, a Terra, nesse momento, apresentava as condições ideais para abrigar a vida, né? A composição atmosférica tem rica em carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. A distância do Sol ideal, nem tão perto nem tão longe, ali é a zona da vida. Abundância de água, de carbono e um forte campo magnético que protege a Terra das tempestades solares. E atividade interna, movimentos do núcleo, né, gera a magnetosfera, esse campo magnético, que protege os ventos solares, e os movimentos tectônicos, né, que vão fazer a coisa girar, digamos assim, vão fazer os continentes se moverem, fazer os oceanos surgirem, manter sempre em constante atividade a crosta terrestre. Isso vai ser ideal para manter a vida. Lá por volta desse momento, a gente tem uma grande concentração de bandas de ferro no fundo dos oceanos. Nada mais é do que isso, é a atividade de oxidação promovida pelas cianobactérias dos estromatólitos, nessas aqui. Imagina que era uma atmosfera terrestre, não tinha oxigênio, era repleta de gases nocivos, nitrogênio e outros, dificilmente abrigaria seres aeróbicos, mas os estromatólitos, essas cianobactérias, são os precursores, digamos assim, do surgimento do oxigênio respirável. Eles começaram a utilizar uma composição química diferente, começaram a produzir oxigênio a partir do seu metabolismo, e gradativamente eles vão enchendo a atmosfera terrestre, eles vão produzindo o oxigênio, a atmosfera que a gente conhece, promovendo um mundo respirável, digamos assim. Tem um professor da USP que fala que esse seria o maior evento de poluição, entre aspas, que já houve na Terra, porque quando essas cianobactérias lançaram grandes quantidades de oxigênio, elas simplesmente modificaram o mundo, elas poluíram, entre aspas, o mundo com o oxigênio, modificando todo o ecossistema de micro-organismos que existia na época e eliminando quase todos os anaeróbicos, possibilitando que os aeróbicos tivessem um domínio global, digamos assim. Inclusive, depois os nossos ancestrais também partiram a partir disso. E com esse excesso de oxigênio na Terra, boa parte dele começou a oxidar o ferro e começou a depositar grandes camadas de ferro no fundo dos oceanos. E esse ferro hoje que é o explorado pela humanidade. Boa parte do ferro que é explorado na região de Minas Gerais, no Pará, em outros lugares do planeta, é o ferro originado dessa grande oxidação que houve no passado, promovido pelas cianobactérias, lá na casa dos 2, 3 bilhões de anos atrás, né? Imagina como isso vai ter impacto hoje, né? Então, o minério do ferro, a grande maioria, tem essa origem. E a partir depois que já não havia mais ferro para oxidar, o oxigênio começou a se acumular na atmosfera, né, dando origem a essa atmosfera que a gente conhece hoje, por volta de 1,8 bilhão de anos atrás, que torna as condições de oxigênio
para todos que respiram oxigênio a partir desse momento. Então, o mundo muda novamente e as condições estão estabelecidas para a vida prosperar. A partir daí começam a surgir também os seres metazoários, né? Começam a surgir os seres pluricelulares, graças a essa grande revolução das cianobactérias ali por volta de 2, 3 bilhões de anos atrás. A gente vai ter a atmosfera, vai ter a modificação do planeta para se tornar respirável. Então, essa é a primeira parte, o primeiro vídeo dessa nossa conversa, né? Mas como um guia mesmo para vocês estudarem os materiais, para vocês procurarem terem como um norte para a gente se conhecer mesmo, para mostrar um pouquinho dessas coisas. E a gente segue no próximo, os próximos tópicos, os próximos vídeos, os próximos temas. Eu trago mais uma conversa dessa mesmo, só para funcionar como uma espinha dorsal do que vocês vão estudar. Então, um grande abraço a todos e a gente se encontra na próxima.